Em nome do Senhor Jesus, queremos refletir sobre o texto de 1 Coríntios 2, que nos fala da graça como o apoio principal. E para falar desse texto, eu quero me referir a um instrumento muito útil. Existem vários instrumentos que o ser humano, com sua inteligência, utilizou ao longo do tempo. E um bem simples é uma alavanca. Acho que todos vocês sabem o que é uma alavanca. Ela faz com que a gente consiga mexer, às vezes, num objeto muito mais pesado do que conseguiríamos mexer. A imagem ali nos auxilia a ver, por exemplo, mexendo numa grande pedra com o uso de uma alavanca. Para o funcionamento melhor, assim, algo precisa existir. Não só o instrumento em si, seja uma vara de ferro ou de madeira, não só esse instrumento. O que precisa ter junto com ela é um ponto de apoio. Se não tem um bom ponto de apoio, o instrumento não ajuda muito. Assim, quando for, por exemplo, movimentar uma grande pedra como da imagem, quanto mais firme for esse ponto de apoio, mais fácil conseguirá se movimentar. O ponto de apoio é fundamental, é necessário. Dentre assim as várias alavancas, tem uma bem conhecida, que a gente deu um nome bem curioso, a gente chama de pé de cabra. Pé de cabra, acho que todos conhecem, né? E ele tem justamente esse nome ali, porque ele tenta maximizar o uso do ponto de apoio. Porque com a sua curvatura ele consegue usar melhor ainda o ponto base, o ponto de apoio. Assim, nós temos essa visão de que muitas coisas podem ser feitas. Arquimedes, que é um estudioso da área, bem antigo, na física e determinadas outras situações, ele tem uma frase que é muito citada que diz assim: dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu levantarei o mundo. Não importa o tamanho do mundo, não importa que ele seja tão, mas me dê um ponto de apoio bom e uma alavanca e eu movimento ele. Assim também a gente poderia dizer que, independente do tamanho do problema da gente, independente da circunstância que a gente vive, independente de quão grande ou quão maior que nós é esse obstáculo, com uma alavanca, mas sobretudo com um ponto de apoio firme, é capaz de movimentar, é capaz de mudar. E Paulo, o apóstolo, descobriu isso, sobre esta força do ponto de apoio. E é por isso que ele escreve um versículo que nós gostamos de citar frequentemente, que é o versículo que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Uma força que está fora de nós, um ponto de apoio, uma base, um auxílio, uma ajuda. Qual será que é o ponto de apoio que a gente tem usado? Nas transformações da vida, nas remoções dos obstáculos da vida da gente, onde nós temos nos apoiado? É um apoio firme? Ou é um apoio que não tem ajudado muito? É um apoio que está vacilando. Eu estou falando isso porque 1 Coríntios capítulo 2, ele traz essa discussão, ele traz essa reflexão, ele traz esta palavra. Nesse texto, o apóstolo Paulo, o mesmo que escreveu tudo posso naquele que me fortalece, ele explica para as pessoas ali ao redor, ele explica o porquê de que ele não usou muitos argumentos de sabedoria humana. Isso se explica porque lá entre os coríntios, lá na cidade de Corinto, se usava muito as técnicas de persuasão e de retórica na sabedoria
grega. Quando eles iam lá palestrar nos locais, talvez tinha, que nem nos círculos acadêmicos, toda uma base de citar fontes, de usar toda a base. E Paulo, a princípio, ao que parece, não usou muito disso. E não é porque ele não sabia. Ele disse claramente, eu não vou usar isso porque eu não quero que vocês se baseiam nisso. O ponto de apoio que eu quero dar para vocês não é a sabedoria humana. Não é nem mesmo o conhecimento científico. Isso até pode ser usado como uma alavanca, como um instrumento interessante para conhecer as coisas. Mas eu quero dar para vocês o ponto de apoio. E aí ele coloca assim no versículo 5, para que a fé que vocês têm não se apoiasse, até coloquei sublinhado ali para destacar essa palavra, em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Não se apoiasse em sabedoria humana. Nunca, jamais, a Bíblia coloca a sabedoria humana simplesmente como algo ruim. Não, ele é um bom instrumento, é um dom de Deus, a nossa inteligência. Mas, como diz Salomão, no livro de Provérbios, não te baseie na tua sabedoria, nem apenas no coração humano. Ele, com seus sentimentos, não é tão confiável. Apoie-se. Use essas coisas como alavanca, mas apoie-se no poder de Deus, na graça de Deus, que movimenta o próprio mundo. Sabe que o ponto de apoio, eu estou destacando a questão da alavanca, mas pode ser qualquer coisa onde a gente se escora, né? Tem uma cadeira, é um ponto de apoio, um banco, onde vocês estão sentados aí, se apoiando. Eu lembro de uma vez em que um amigo tinha feito um trabalho assim, bastante cansativo, e ele não estava sentado, mas ele foi se apoiar numa base, um corrimão assim, de madeira. Eu até coloquei uma imagem que lembra isso, essa imagem a seguir ali. Mas só para lembrar, ele pegou ali e foi se escorar, e aquela madeira estava podre. Não era tão alto assim, né, como se fosse aqui, mas ele se foi ao chão, assim, né, levou um tombo, se machucou, claro que a gente na hora riu, né, mas por causa que estava podre. Ali foi um ponto de apoio. Paulo diz, eu não usei de sabedoria humana para que vocês não se apoiassem nisso, porque por causa do pecado, todas essas coisas apodrecem. É preciso que vocês encontrem a base de vocês, sólida, firme no poder de Deus. Se a gente pensar na questão do instrumento, da alavanca, poderíamos dizer também que além dos recursos humanos, é a própria escritura, como meio externo. A palavra é uma alavanca. Como assim, pastor? Para aí, só um pouquinho, a palavra é o apoio. Não, mas eu diria aqui que a palavra, a escritura em si, ela é a alavanca. Algo central na palavra é o ponto de apoio. É a graça de Deus. Porque se a gente olha para as prescrições bíblicas, como por exemplo, eles estavam olhando lá no tempo de Isaías, para o uso do jejum ou dos rituais como apenas um mecanismo externo, falta-lhes o apoio. A graça precisa estar no centro. Esse exemplo da citação de Arquimedes é usado por alguns teólogos, não fui eu que usei isto, quando fala de Lutero, dizendo, dá-me uma alavanca e um bom ponto de apoio, eu moverei o mundo, que movimentou novamente a direção das coisas, do pensamento para a graça de Deus. A graça como um ponto de apoio. E ali nós podemos, de fato, enfrentar diferentes situações. No local adequado, colocar o nosso apoio no local adequado, para então superar. E cada um de vocês tem as suas dificuldades, as suas lutas internas, aquilo que quer superar. E aqui está a indicação. Apoie-se no poder e na graça de Deus. E eu queria encaminhar a conclusão, mencionando uma outra alavanca que eu lembrei, já que usei esse instrumento como ilustração, que é usado num esporte bem interessante, que é esse ali, o salto com varas. É interessante, né? De certa forma, se usa a alavanca para transpor um obstáculo.
que com o uso da Escritura Sagrada e com um ponto de apoio firme, que é a graça de Deus, que a gente ultrapasse as barreiras mais altas que a vida nos traz, doenças, dificuldades e a própria morte. E se eu antes usei o pé de cabra, que no seu uso mais clássico é para arrancar pregos, por às vezes, lembremos do amor de Jesus, que permitiu-se ser pregado na cruz. Não por falta de poder dele, mas por amor e para pagar todos os nossos pecados. Que essa graça sirva de ponto de apoio e nos auxilie em todas as transformações. Que assim seja. Amém.